Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Hoje nós vamos retornar a Gênesis. Nós estamos no capítulo 24. Faz um tempo que demos uma pausa na pregação, na sequência de pregações de Gênesis, mas hoje a gente retorna. E para isso a gente vai passar mais uma vez por um texto em que já andamos nele. Gênesis 24, se você encontrar, se coloque de pé. Acompanhe a leitura a partir do versículo 10. Nós vamos ler, irmãos, até o 27, do 10 ao 27, e acompanhe atentamente a palavra do Senhor, onde o Senhor diz assim: Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naó. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para teu servo, Isaque, e nisto verei que usaste de misericórdia para com o meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro do bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a todos os camelos. O homem a observava em silêncio atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique a comitiva? Respondeu: Sou filho de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naó. E acrescentou: Temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Amém. Amém. Você pode sentar, querido. Meu irmão, nós estamos retornando hoje a nossa série de exposições em Gênesis e iremos alternar junto com o João e também ouvindo com o seminarista Osés, 1 João. E quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos nos lembrar de onde nós estamos. Estamos em um momento da narrativa onde Abraão já se aproxima ali da sua morte, já temos isso de maneira muito clara em nossa mente. Se você observar o capítulo anterior, você vai ver que o capítulo anterior trata sobre a morte de Sara, né? Sara já tinha partido, Abraão já estava bastante velho e ele sabe que ele precisava cuidar do seu filho. Ele precisava que Isaque, o filho da aliança, o filho da promessa, ele viesse se casar, não com uma gentia, uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, mas sim como uma serva do Senhor, alguém que de fato tivesse ali debaixo da descendência de Abraão, a descendência da promessa. E aí Abraão, então, ele manda o seu servo, para que o seu servo volte à casa dos seus pais, para que ele possa procurar, de fato, uma esposa para o seu filho, Isaque.
e ali é preciso que esse homem, diante de tal cenário, ele faça um juramento, e esse homem coloca a mão, então, debaixo da coxa de Abraão, e ele faz o juramento em nome do Senhor, de que ele ia cumprir a promessa que ele fez a Abraão, de achar no meio do povo de Deus, né, de procurar no meio do povo de Deus, uma esposa para Isaque. E quando nós olhamos, então, para esse texto, irmãos, a partir do verso 10, o que nós temos é esse homem obedecendo, de fato, aquilo que ele falou a Abraão, ele cumprindo ali, de fato, aquilo que ele havia prometido. Esse homem partiu, então, em direção à casa de Abraão para procurar uma esposa para o seu filho Isaque. Irmãos, quando paramos, então, para olhar para todo esse cenário que nós temos aqui, nós vamos encontrar, talvez, um dos maiores dilemas que temos na teologia, mas mostrado a gente de maneira tão clara, de maneira tão preciosa. Nós temos muitos homens hoje que vivem debatendo, pensando e estudando sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Ora, até onde Deus é soberano, até onde nós somos responsáveis? Isso é um tema que, não se engane, pode facilmente trazer engano ao meu e ao seu coração. Talvez, por exemplo, você já cantou aquela música, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, como se Deus estivesse falando para um homem essa realidade, dizendo, olha, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, e você tenha sentido conforto, paz, tranquilidade na sua alma. Mas eu queria dizer para você que se você cantou isso, você certamente cantou errado, porque veja, todo o trabalho não é apenas do Senhor. O Senhor não age na nossa vida apenas sendo Deus que faz e como se nós tivéssemos que ficar deitados em berço esplêndido. Não, há uma responsabilidade do homem, há algo que nós também devemos fazer, há algo que o Senhor nos chama a fazer, há uma maneira que nós temos diante da palavra de Deus, pela qual nós de fato devemos agir. Então, hoje, irmãos, nós vamos meditar nisso. Nós vamos pensar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. E a primeira coisa que eu vejo que esse texto aqui nos mostra, de maneira muito preciosa e muito bela, é que, querido, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, elas andam juntas, elas andam lado a lado. Elas não se cruzam no sentido de que Deus vai negar a sua soberania ou que Deus vai negar que nós sejamos responsáveis. E o texto mostra isso a mim. O texto mostra isso a você. O servo de Abraão, ele obedeceu. Ele tomou ali os 10 camelos do seu senhor, 10 camelos do rebanho de Abraão. Ele levou consigo, o texto vai dizer a partir do 10, bens. Ele se levantou, ele partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naó. E ali, chegando fora da cidade, ele fez ajoelhar os seus camelos junto a um poço de água. E já era ali tarde, o texto vai dizer. E perceba, ele vai bem na hora em que as moças saem para tirar água. E nesse cenário de obediência, ele vai dizer algo, ele vai orar ao Senhor. Ele vai dizer, ó Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber a teus camelos, seja que designaste para teu servo Isaque, e nisto verei que usaste bondade para com o meu Senhor. Esse servo então parte. Ele leva a caravana, e essa caravana mostra como Abraão, aquele homem que outrora saiu da sua terra, da sua parentela, deixou tudo para trás e foi para a terra que Deus ia mostrar, agora se tornara um homem próspero. Percebe, esse homem leva 10 camelos, e esses camelos ali carregados de coisas para poder abençoar a mulher que iria se casar com Isaque. E quando ele chega então à cidade, para onde é que esse homem vai? Perceba, se pararmos para olhar o texto, para onde é que esse homem vai? Será que ele se excluiu? Será que ele procurou um lugar onde não tinha ninguém? Será que ele foi ali para um campo de futebol da época, um lugar onde só tinha cabra macho jogando futebol? Veja, essa não é a realidade. Nessa cidade, quando ele chega, ele vai até onde os camelos bebiam água. Ele vai até o poço. E por que ele foi até ali, irmãos? Será que era porque simplesmente os camelos dele estavam com sede? Será que é porque os camelos não podiam andar nem um pouquinho mais? Veja, não é essa a ideia do texto.
O texto traz uma informação a mim e a você. Ele para ali, bem na hora em que as moças da cidade tinham o costume de sair de casa para poder tirar água. É algo bem estranho ao nosso tempo, não é? A gente hoje abre a torneira e tem água ali. A água chega na nossa casa. Antigamente não era assim. As mulheres saíam. Elas saíam, iam ao poço, jogavam ali o baldinho, puxavam, enchiam o seu cântaro e voltavam trazendo água para casa. Esse homem sabe dessa realidade. E ele vai e ele para naquele lugar que certamente era um lugar o quê? Um lugar estratégico. Um lugar onde ele olhava e ele observava, poxa, se eu estiver aqui, é fácil de cumprir a missão que eu prometi, que é cumprir a Abraão. E isso aqui, irmãos, é aquilo que nós chamamos na teologia de responsabilidade humana. Esse homem fez aquilo que ele deveria fazer. É necessário deixar tudo e ir à cidade eu vou. Levar presentes para mostrar cuidado à futura esposa de Isaac. Mostrar que ele é um homem cuidadoso, eu vou. É necessário procurar uma mulher, eu vou para um lugar onde tem o quê? Onde tem mulheres. Onde elas saem dali para poder tirar água naquele lugar. Irmãos, é assim que nós devemos fazer. Já já a gente vai ver como esse homem orou e confiou no Senhor. Mas nós precisamos ter isso em mente, irmãos. O Senhor requer de mim e de você que nós hajamos. Nós temos uma responsabilidade a cumprir. É por isso que aquela música que eu falei, meu, somente meu, todo trabalho, ela não é uma música correta, porque no que diz respeito à nossa caminhada aqui nessa terra, nós somos responsáveis por fazermos aquilo que nós devemos fazer. Há um exemplo claro disso, quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro. Lázaro já estava morto, o corpo dele já fedia, os homens não acreditavam que ele podia ser ressuscitado, mas Jesus, ele diante daqueles homens, ele vai dizer, eu não disse a vocês que vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus. O Senhor, então, deu uma ordem. O Senhor disse, tirai a pedra. Os homens duvidaram e o Senhor falou, eu disse a vocês que se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus. Os homens foram lá, então, e tiraram a pedra. E Jesus foi lá, orou ao Pai, rendeu graça ao Pai e deu uma ordem àquele morto. Que ele saísse do seu túmulo, que ele viesse para fora. E o morto obedeceu. E o morto foi, de fato, ressuscitado. Então perceba, ressuscitar um morto de 3 dias já é algo que apenas o Senhor pode fazer. Só o Senhor tem esse poder. Nem eu, nem você temos. Mas, irmãos, remover a pedra está ao nosso alcance. Ir lá, rolar a pedra, tirar ela do túmulo, está ao nosso alcance como seres humanos. Jesus poderia fazer isso. Jesus poderia dar uma ordem à pedra, e a pedra rolava. Ele podia estalar os dedos e a pedra virava areia, sumia, desaparecia. O Senhor tem poder para fazer tudo aquilo que Ele quer fazer. Mas o Senhor sabe que aquilo que nós devemos fazer é nossa responsabilidade. E esse homem mostra isso aqui também, a mim e a você. Na missão de encontrar uma esposa para Isaac, ele vai fazer aquilo que ele deve fazer. E ele vai descansar também naquilo que só o Senhor poderia fazer, quando ele vai orar, pedindo para que o Senhor direcione, então, o coração. O servo de Abraão, então, irmãos, não deveria ficar só na cidade esperando uma jovem bater a sua porta. Aí eu vou entrar aqui na cidade, eu vou ficar num hotel e eu vou esperar que Deus vai mandar uma jovem aqui para mim. Tem jovens que estão assim hoje, não é verdade? Tem rapazes que estão ali só orando, 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 orando. Todo tempo eles estão orando. Eu quero casar, eu estou orando e o cara só faz orar. Tem vergonha até falar com a menina. Chega uma menina nova na igreja, o menino está todo envergonhado, não fala com a menina, mas ele está orando. Ele quer casar porque ele está orando. Veja, essa não é a realidade da Escritura. Esse homem não deveria apenas orar. Esse homem precisava também agir. E foi isso que ele fez. Ele foi ao lugar onde as moças iam pegar água. E ele não ficou ali de cabeça baixa, envergonhado, com medo. O que é que vão pensar de mim? Como muitos meninos vivem hoje em dia. Não é essa a realidade. Ele ficou observando.
Ele estava olhando para as moças. Era parte da sua responsabilidade. Nós também devemos ser assim, irmãos. Aquilo que está debaixo do nosso alcance, debaixo da instrução do Senhor para a minha e para a sua vida, nós devemos cumprir. E se não fizermos isso, nós vamos travestir um pecado. Nós vamos colocar uma roupa sobre um pecado, tentando deixar esse pecado muito bonito. E muita gente no meio do povo de Deus tem feito isso. Sabe que pecado é esse? O pecado do vitimismo, irmãos. O pecado da preguiça. Muitos crentes estão vivendo dessa maneira. Eles se veem como vítimas da providência de Deus. Você já conheceu alguém assim? Oh, Deus não me abençoa. Oh, nada acontece na minha vida. Oh, eu não cresço no meu trabalho. Oh, eu só vivo passando perrengue. Oh, tudo é tão difícil. Oh, céus, oh, vida. Deus não me dá nada. Irmãos que vivem lamentando na sua vida, tristes, cabisbaixos. Talvez você conheça alguém assim. São pessoas que estão se vitimizando da providência de Deus. Há outros que escondem a sua preguiça atrás também da providência de Deus. São irmãos que muitas vezes vivem apertados em situações difíceis na sua casa, no seu trabalho, mas porque trabalham pouco, porque estudam um pouco, porque se esforçam um pouco. O cara não vai além, não procura melhorar, não procura crescer. Gasta muito tempo com distração, internet, filmes, jogos, e não prosperam, porque não estão cumprindo a sua responsabilidade. E mesmo assim, traveste seu pecado de providência de Deus, dizendo: Deus não me abençoa. Minha vida está difícil porque Deus não me abençoa. Se esconde atrás da providência de Deus para justificar o seu pecado, sua falta de trabalho diligente, sua falta de compromisso. Esse homem poderia ter feito isso. O Abraão, eu fui lá, eu entrei no quarto, eu fiquei descansando, mas eu fiquei orando todo o tempo. E eu não achei mulher para Isaac, não. Eu voltei. Está aqui, teu filho não tem mais esposa. Mas ele não age assim, irmãos. Certamente a viagem dele foi difícil. Não era fácil viajar naquela época. Imagina viajar num lombo de camelo. Uma viagem cansativa. Certamente nós queríamos descansar. Mas ele não foi fazer isso. Ele foi cumprir a sua missão. Ele fez a sua parte. Ele estava no lugar onde, de fato, ele deveria estar. E Deus nos chama para isso, irmãos. Nós temos estudado sobre fé e trabalho no nosso EBD. E nós sabemos que o Senhor nos chama para o trabalho duro, para cumprirmos a nossa responsabilidade. Vários textos da palavra de Deus deixam isso claro. Provérbios 3:4 vai dizer: a alma dos diligentes se farta. Provérbios 10:4 vai dizer: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. 2 Timóteo 2:15 vai dizer: procura apresentar-te a Deus como obreiro, a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não deveria ser achado nas nossas vidas preguiça ou vitimismo, irmãos. O que deveria ser achado na nossa vida são homens e mulheres que erguem a mão, que pegam no arado e que trabalham de fato duro. Porque com exceção da salvação, que é uma obra exclusiva de Deus na nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte, obedecendo ao Senhor, cumprindo o que Ele nos manda e vivendo de maneira responsável. E fazendo isso, não com arrogância, não com orgulho, porque esse é outro pecado que pode brotar em seu coração, mas sim com humildade e com o senso de dependência, de que Deus é aquele que nos capacita, Deus é aquele que nos fortalece, e que sem Ele nós não podemos fazer nada. É isso que o Senhor deixa claro em João 15:5. Ele vai dizer que Ele é videira e que nós somos os ramos, que quem permanece nele, e Ele nessa pessoa, esse dá muito fruto, e o Senhor diz: porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós trabalhamos, nós cumprimos nossa responsabilidade, mas na dependência, na capacitação, na força do Senhor. O servo de Abraão entendia isso. Entendia que ele estava incumbido de uma missão,
mas ele entendia também que nessa missão ele não poderia ter êxito se Deus não agisse em seu favor, se Deus não fizesse aquilo que só o Senhor também poderia fazer. Ele entendia que ele precisava da ajuda do Senhor, do direcionamento de Deus, da aprovação de Deus, da intervenção do Senhor. E como é que nós sabemos isso? Porque ele orou, irmãos. Ele orou. A partir do 12 ele vai dizer, ó Deus, ele vai falar consigo mesmo, percebe? É aquela oração que não é voz audível. É aquela oração que não é para ninguém entender de fora. É ele e Deus. Ele ora e vai dizer, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te, me acudas hoje, e use de bondade para com meu Senhor Abraão. E veja o que ele vai dizer a Deus. Eis que estou ao pé da fonte de água. Ele diz a Deus, eu estou cumprindo, Deus, aquilo que eu tenho que fazer. Por que ele está dizendo isso? Porque ele vai dizer, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Eu vim procurar uma esposa para o servo, eu vim procurar uma esposa, no caso, para Isaac, e agora eu estou aqui, Senhor. Já fiz minha parte. Tudo que estava ao meu alcance foi feito. Estou no lugar certo. Agora faz algo, Deus. Me dá, pois, que a moça, a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder, bebe e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designasse para teu servo Isaac. E nisso verei que usaste bondade para com o meu Senhor. Ele sabia que a escolha no final não deveria ser dele, mas do Senhor. E ele pede orientação ao Senhor. Ele pede um sinal ao Senhor. Mas antes de entrar, irmãos, nesse sinal que esse homem pede a Deus, eu quero chamar a sua atenção para um fato de que pedir sinais a Deus na oração não é algo apresentado nesse texto como uma doutrina. Porque a doutrina do texto não é uma doutrina sobre oração. O Senhor não está trazendo doutrina sobre isso, não é o foco do texto. O Senhor está mostrando sobre responsabilidade humana, sobre sua soberania, sobre como Ele é o Senhor da criação e vai usar todas as pessoas que Ele quiser usar para cumprir seu propósito redentivo, de trazer uma esposa a Isaac, para que Isaac pudesse se casar, eles pudessem ter filho, o povo de Deus continuasse através da descendência de Abraão. A doutrina do texto é essa, a doutrina do texto não é oração. Então aqui você não pode olhar para o texto e dizer, toda vez então que eu quiser saber o que Deus quer para mim, eu tenho que orar e eu tenho que pedir um sinal. Não, não é isso. Tanto que quando o Senhor nos ensina a orar na oração do Pai Nosso, o Senhor não fala, peça um sinal a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, dize-me o que eu preciso saber, acaso isso aconteça. O Senhor não ensina isso a mim e a você. Nós não somos orientados pelo Senhor a vivermos nessa perspectiva. E tem muitos homens que têm vivido assim. O cara não sai de casa e pedir sinal a Deus. Senhor, eu devo ou não devo me divorciar da minha esposa? Me dá um sinal. Tem gente orando isso, irmãos. Isso é loucura. E esse evangelicalismo que nós temos hoje nos leva a essa realidade, se não tivermos cuidado. O reformador João Calvino explica com muita propriedade isso, quando diz assim: portanto, devemos saber que, embora no momento não se fizesse nenhuma promessa, o servo não estava orando precipitadamente, segundo as concupiscências da carne, e sim pelo mover secreto do Espírito. E agora ele vai dizer assim: além disso, a lei geral, pela qual todos os homens, todos os santos se acham obrigados, não impede que o Senhor, ao determinar conceder algo de modo extraordinário, dirija a mente de seus servos para esse algo. Não que ele os desvie de sua palavra, mas apenas lhes faz alguma concessão peculiar em seu modo de orar. Calvino quer dizer com isso que isso aqui é algo extraordinário, irmãos. Que em algum momento da caminhada, o Senhor pode conduzir o nosso coração para isso, mas como algo pontual, como algo extraordinário. E o Senhor pode fazer. Mas nós não vivemos, irmãos, do extraordinário. O extraordinário não é o cotidiano, não é o sequencial de nossa vida. Nós vimos hoje pela manhã, na soberania do nosso Deus, nós oramos ao Senhor, e nós oramos segundo a sua palavra. Foi muito legal a gente olhar e ver hoje que oração é uma conversa. Nós falamos com Deus, mas Deus também fala conosco aquilo que nós devemos falar com Ele, na sua santa e preciosa palavra. E quando oramos de acordo com a palavra de Deus, o Senhor nos responde. O Senhor nos diz
aquilo que de fato nós devemos fazer. Deus é soberano, irmãos. Ele ouviu a oração desse homem. Ele conduz a história da redenção. E como que lhe fazendo a concessão diante do pedido de um sinal, em um momento da Escritura também não estava fechada. Esse homem foi lá, pediu isso ao Senhor. E o Senhor agiu assim. O Senhor respondeu a sua oração dessa maneira. Falando então no seu íntimo, falando com o Senhor. Ele pede, me acode, Senhor. Usa de bondade para com Abraão, servo do Senhor. E eu vou pedir água para beber uma moça. E quando eu pedir a ela, eu quero que algo aconteça. Eu quero que ela me dê água. Mas ela, por conta própria, dê água também aos meus camelos. Faz isso. Se isso acontecer, eu vou saber que é o Senhor quem está agindo. E, meus irmãos, nós também devemos ser assim. Nós também devemos agir dessa maneira. Não pedindo sinais ao Senhor, mas pedindo para que Deus nos oriente. Clamando a Deus por sabedoria, clamando a Deus por graça, clamando a Deus por misericórdia. E agirmos de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, cumprindo a nossa responsabilidade. Perceba o que Paulo vai dizer em Efésios 6, 18 a 17 a 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, nós oramos e nós agimos. Nós oramos ao Senhor e ao mesmo tempo nos vestimos da armadura que o próprio Deus nos deu. Essa é a vida de dependência. Essa é a vida de um cristão, irmãos. Isso precisa ser uma realidade na minha e na sua vida. E como nós precisamos lutar, irmãos, contra o nosso coração para isso. Perceba, além de acordarmos cedo, de chegarmos ao local do trabalho, no horário, de estudarmos procurando nos aperfeiçoar, de trabalharmos duro, nós devemos orar em nosso trabalho. Nosso dia deve ser regado por oração. Senhor, me ajuda a resolver isso. Senhor, abençoe minha empresa. Senhor, me faz crescer. Senhor, traz clientes. Senhor, dá estratégia. Senhor Deus, me faz atender as pessoas da melhor maneira. Senhor, me faz vender da melhor forma. Percebe? Nós estamos trabalhando. E em nosso íntimo, devemos estar orando ao Senhor. Clamando ao nosso Deus. Em nossos ministérios deve ser o mesmo, irmãos. Trabalhamos para o Senhor, dizendo, Senhor, me ajuda a cuidar, a amar a tua igreja. Me ajuda, Deus, a servir. Senhor, me dá sabedoria para discipular esse irmão. Senhor, abençoa essa reunião de hoje. Senhor, me faz bênção quando entrar nessa igreja. E me faz bênção ao sair também. Em nossas casas. A dona de casa deve orar. Senhor, me ajuda a fazer a comida da melhor maneira, Deus. Me ajuda a arrumar as coisas da melhor forma. Tem uma coisa que as mães devem pedir bastante, não é verdade? Senhor, me dá paciência, Deus. Senhor, me dá graça. Senhor, me fortalece, Senhor. Até quando a gente faz exercício físico, a gente ora, irmãos. Deus, eu estou cuidando do meu corpo. Me ajuda. Me ajuda a avançar mais. Me ajuda a me exercitar da maneira correta. Me livra, Senhor, de um acidente, de uma lesão. Senhor, cuida de mim, Senhor. E que a força que o Senhor me der, através do exercício, que eu use ela para a tua glória. E quando a dificuldade chega, nós devemos orar ainda mais, irmãos. Ainda mais intensamente. Suplicarmos ainda mais ao Senhor. Então, seja como for, no ordinário, ou em momentos mais difíceis, ou em momentos alegres, o nosso coração sempre tem que estar quedado ao Senhor em oração. Nós, cristãos, devemos andar de joelhos, irmãos. Devemos andar de joelhos.
Sabe? O olhar altivo, ele não casa com o cristianismo. Sabe aquele dia que você sai de casa para o seu trabalho e você diz, hoje vou arrasar, hoje vou arrebentar, hoje ninguém me segura. Sabe? Esse não é o olhar de um cristão. Sabe aquela prova de concurso que você vai fazer, você vai dizer, meu irmão, eu me preparei todo e agora é o meu dia, chegou. Os coaches desse mundo vão dizer isso para você. Vai lá, detona, arrasa. Irmãos, nós lutamos contra gigantes na dependência do Senhor. Nós lutamos contra gigantes de joelhos. Para que no final, a gente possa dizer como o servo de Abraão disse, para que eu veja que o Senhor abençoou. Ou seja, no final nós glorifiquemos ao nome do Senhor e não o nosso nome. Lutero, ele compreendia muito bem isso. Que o homem deve depender de Deus, mas que o homem também é responsável. É por isso que um dos motes da reforma protestante, muito conhecidos, é aquele orare et labutare. Ou seja, ore e trabalhe. Ore e trabalhe. Ore e trabalhe. Os puritanos, eles diziam que nós devemos confiar em Deus, mas manter a nossa pólvora seca. Era essa a fala dos puritanos. Veja, nós confiamos em Deus, mas mantemos nossa pólvora seca para usarmos a nossa arma para nos defendermos debaixo da providência do próprio Senhor. Assim deve viver o povo de Deus, irmãos. E quando a gente andar assim, aí nós vamos ver o que o texto também nos mostra. Que o nosso Deus, Ele vai usar o ordinário para fazer aquilo que é extraordinário. É assim que o Senhor faz na nossa vida, irmãos. O texto vai continuar, e a partir do 20 ele vai dizer assim: considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando de dar de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. Veja, um homem acaba de orar. O texto vai dizer que ele não estava considerando essas coisas, refletindo, pensando, falando com o Senhor. E esse homem veio de longe, uma bela mulher se aproximando. O texto diz isso. O texto diz que Rebeca era muito bonita. O texto vai dizer que ela era virgem, ou seja, era uma jovem na idade de casar, era uma jovem que ainda não havia se casado, era uma jovem que não havia ainda tido relação sexual com nenhum outro homem. E por que isso é importante? Já parou para pensar? Por que isso é importante, irmãos? Porque isso fala da santidade dessa mulher. Ela não era uma prostituta. Ela não era alguém que estava com outros homens fora do casamento. E isso fala também, irmãos, de algo que tem tudo a ver com a redenção. Essa mulher iria se casar com Isaac. E em Isaac, nós temos a descendência da promessa. Quando o texto está dizendo a mim e a você, que essa mulher era virgem, o Senhor está dizendo os filhos que ela teria de Isaac, seriam de fato de Isaac. Não havia possibilidade de ser de outro homem. O servo olha para essa mulher e vai pedir: me dá água. E essa mulher vai dar de beber água a ele. Depois essa mulher vai olhar e vai dizer assim: eu vou dar água também para todos os teus camelos. Irmãos, isso era ordinário na vida de Rebeca. Era o natural na vida dela. Era uma mulher que era uma serva.
Ela não estava preocupada aqui com o que ela poderia ganhar. Ela nem sabia o que estava prestes a acontecer na vida dela. Ela não sabia que aqueles camelos estavam carregados de presente para ela e para sua família. Ela não sabia que ela ia receber uma proposta de casamento porque ela deu de bebê camelo. E é um homem no meio da rua. Já pensou nisso? Senão a mulher está tudo oferecendo água para beber ali para os camelos. Não era essa a ideia. Ela era apenas uma mulher que tinha um coração de servo, como todo cristão deve ser. Uma mulher que estava pronta a servir. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o texto vai dizer que eram 10 camelos. 10 camelos. E eu fui pesquisar. E depois de uma longa viagem, um camelo que passava uma longa viagem, apenas um camelo poderia beber entre 100 e 130 litros de água de uma só vez. É por isso que o camelo consegue ficar tanto tempo sem beber água. Ele tem um tipo de reserva. E eu fui pesquisar um pouco mais e eu vi o quanto que era um cântaro naquela época, uma ideia dos estudiosos acerca disso. E um cântaro, um vaso de carregar água que uma mulher geralmente levava, podia ter entre 20 a 30 litros de capacidade. Mas vamos deixar em 20, vamos deixar no mínimo. Você imagina quantas viagens essa mulher tinha que dar? Porque, veja, o texto não vai dizer que os camelos tomaram só um pouquinho de água. A ideia do texto é que os camelos ficaram satisfeitos. O 22 mostra isso. Tendo os camelos acabado de beber. Ou seja, eles beberam até ficar satisfeitos, até acabar de beber. Não foi ela que parou da água, não. Foi os camelos acabando de beber. Não queremos mais água, se o camelo falasse. Já chega, já deu, tá bom. Vamos fazer um cálculo simples. Vamos pensar que os camelos eram magrinhos e tomavam 100 litros de água, não 130. E são 10, é 1.000 litros de água, irmãos. Essa mulher, ela supriu a necessidade de 10 camelos. Se o cântaro dela tivesse 20 litros, ela deu cerca de 50 viagens, tirando água e despejando 20 litros de água. É um garrafão de água de hoje em dia. Essa mulher deu 50 viagens, irmãos. E isso tudo sem cobrar nada. Não há nenhum relato que ela pediu algo em troca. Ó, eu vou dar, mas tu me dá essa pulseira de ouro aí. Eu vou dar, mas um camelo é meu no final, beleza? Tá topado? Ela não pediu nada. Nada. Ela apenas estava cuidando dos viajantes que ali chegaram. Rebeca, de fato, era uma serva. Uma mulher forte. Uma mulher de coração piedoso. Uma mulher de coração amoroso. E o servo de Abraão só observava tudo aquilo. Eu fico imaginando ele, um camelo já bebeu, o outro também, o outro também, o outro também. Ou então estão bebendo aqui, vamos ver se ela vai aguentar, será que ela vai parar? E aí, Deus, e agora? Será que a oração vai ser respondida ou não? E agora, Deus, como é que fica? E os camelos, tomem beber água, tomem beber água. Mas ele viu a disponibilidade dessa mulher, a sua beleza. E com os olhos no ordinário, o servo de Abraão viu o extraordinário acontecer. Ele viu Deus respondendo a sua oração. Eu orei e Deus respondeu. Ele coloca nela um pendente de ouro, que era um brinco ou um colar, e 2 pulseiras de ouro na sua mão. E ele vai perguntar a ela: de quem és filha? Peço que me digas. Haverá na casa de teu pai lugar em que eu fique a comitiva? Ele agora quer conhecer a família. Veja o que aconteceu com essa mulher. Era só um dia comum, onde ela estava servindo viajantes. E agora há ouro no seu corpo. Há um homem querendo ir na sua casa. Há um homem querendo conhecer a família dela. Ela que era serva também era hospitaleira. E assim que a mulher de Deus deve ser. Mulheres, seus lares precisam ser lares abertos. Prontos a acolher. Prontos a acudir. Prontos a cuidar de quem precisa. A família dela era uma família hospitaleira.
Ela não vai receber esses homens sozinha. Ela vai dizer, eu sou filho de Betuel, filho de Milca, o qual deu a luz a Naó, e disse, nós temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Nós podemos acolher vocês sim. Nós podemos cuidar de vocês sim. Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual deu luz a Naó. E sabe de quem esses homens eram família? Esses homens eram família de Abraão. Esses homens eram da família de Abraão. Então, o servo de Abraão leva a sua comitiva à casa dessa mulher. E isso é hospitalidade, irmãos. Esse estrangeiro não ia passar a noite na rua. Ele ia ser muito bem cuidado por Rebeca e sua família. Ao ouvir de que Rebeca era filha, o servo de Abraão, então, agora entendeu mais claramente ainda o que é que Deus estava fazendo. E ele viu claramente. Essa é a boa mão do Senhor agindo. É por isso que esse homem adora a Deus. O texto vai dizer que ele se inclina, a partir do 26 ao 27, e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou sua benignidade e sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, veja, ele foi, mas ele vai dizer, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Ele viu a boa mão do Senhor. Ele entendeu que é Deus que havia guiado. Foi Deus quem fez isso. E ele adora a Deus. E é assim, irmãos, que nós devemos ser. Quando nós temos vitórias em nossa vida, quando nós somos abençoados em nossa vida, essas bênçãos não são para a gente se orgulhar. Essas bênçãos, elas são para nós rendermos graça e glorificarmos ao nome do Senhor. Nunca bata no seu peito e diga assim, eu sou o melhor, esse cara sou eu sou bom. Isso é orgulho. No final de tudo, rende graça ao Senhor, glorifica ao Senhor. Porque o Senhor, irmãos, é um Deus que pega o ordinário e através do ordinário, Ele faz o seu extraordinário. O que é que tem de extraordinário aqui, querido, nesse texto? Gênesis não é um livro de princípios morais para mim e para você, assim como a Escritura não é. A Escritura nos conta a história da redenção. Sabe o que é de mais extraordinário nesse texto? É que foi usando um servo obediente, um simples servo, alguns camelos beberrões de água, uma mulher corajosa, forte, que tinha um coração de servo, hospitaleiro, que serviu ali 1 tonelada de água, 1000 litros de água para os camelos daquele homem. Através disso tudo, o Senhor providencia aquela que seria a esposa de Isaac, a nova matriarca, aquela que ocuparia o lugar de Sara como matriarca do povo de Deus, aquela que geraria a Jacó, aquele que seria o pai das 12 tribos, aquela que estaria na descendência do Senhor Jesus, o Salvador do mundo, aquele que nasceu do ventre de uma mulher para salvar pecadores como eu e você, morrendo na cruz do Calvário. E nós precisamos entender isso aqui, irmãos. Principalmente em um mundo que nós vivemos, que é um mundo que vive sedento por milagres, por obras extraordinárias, no meio de um evangelicalismo recheado de pentecostalismo e neopentecostalismo, principalmente, onde pessoas só querem ver Deus através dessas coisas extraordinárias, milagres, sinais, maravilhas e etc. Nossos dias são assim, irmãos. Nós vivemos embebidos nessa cultura. Tem que alguém falar uma língua estranha que ninguém entenda nada, sair correndo, doido no meio da igreja, para ser visto como poderoso. Falsos profetas dizendo que curaram Cicrano, Beltrano e atraindo multidões para si, irmãos. O irmão que é santo na igreja é aquele irmão
Não que vivem uma vida piedosa, mas o que tem uma profecia, ou que ele viu um futuro. Deus está mostrando o contrário para mim e para você desde Gênesis. Ele escolheu homens comuns, homens falhos, homens como Abraão, como o servo de Abraão, como Rebeca, e fez deles um povo. O Senhor usa uma mulher simples e hospitaleira, que serve água a camelos, para fazer dela a mãe de uma descendência santa. E o Senhor continua fazendo isso ao longo da história da redenção, quando você vai ver na Bíblia. Moisés era um homem que não tinha uma boa dicção. Se você fosse apresentar um trabalho em grupo, talvez você dissesse assim: deixa Moisés de fora. Eu com Moisés, não, deixa Moisés para lá. Fala embolado, fala estranho. Davi era um homem de baixa estatura. Quando ele vai enfrentar Golias, ele ri, Golias ri dele. Gideão era um homem que não acreditou de primeiro, um homem que tinha uma fé dubitante. Para salvar uma cidade inteira, Deus escolheu um profeta que fugiu, que foi para o outro lado, Jonas. Pedro era um simples pescador. Mateus era um cobrador de impostos. O Senhor pegou homens fracos e usou esses homens para edificarem, guiarem e instruírem o povo de Deus. Fazerem algo extraordinário. Fazer seu evangelho chegar aos 4 cantos das nações. Aos 4 cantos da terra. É assim que o Senhor faz, meus irmãos. Ele usa o ordinário. Ele usa nossos trabalhos. Ele usa nossos corpos. Ele usa nossos dons e talentos que Ele mesmo deu. Ele usa até mesmo nossas deficiências. E com tudo isso Ele vai traçando a história da redenção. É assim que o Senhor faz ainda hoje com a sua igreja. Por isso que Paulo afirmou assim: irmãos, reparai na vossa vocação, que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Você consegue ver isso no meio do povo de Deus? Não são chamados muitos sábios desse mundo. Quantas pessoas nós temos hoje nos podcasts, nas revistas, nos jornais, que são os sábios, os filósofos que todo mundo segue? Deus podia salvar todos eles, se Ele quisesse. Mas Ele não fez isso. Não tem muitos sábios segundo o mundo em nosso meio, segundo a carne. Nem muitos poderosos. Deus podia salvar todos os presidentes de todos os países, todos os congressistas. Se o Senhor quisesse fazer isso, Ele poderia fazer. Mas Ele não salva assim. Ele salva alguns. Não são muitos poderosos. Nem muitos de nobre nascimento. Deus poderia salvar todos os ricos, irmãos, se Ele quisesse. Mas Ele não faz assim. Paulo vai dizer: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deixa eu traduzir o que Paulo está falando aqui. Ele escolheu pessoas que não têm poder, que não têm dinheiro, que não têm eloquência, que não têm sabedoria segundo o mundo. Ele escolheu os mais fracos e formou deles um povo para si, para envergonhar os fortes, para envergonhar os que são. Olha para a igreja de Cristo, é assim que a igreja é formada. Olha para mim e para você, nós somos um povo cambaleante. Nós somos um povo fraco. Nós somos um povo muitas vezes coxo, às vezes cego, às vezes surdo. Às vezes parece que a gente é mudo, a gente tem vergonha até de falar. Nós somos um povo assim, irmãos. Um dia a gente está com toda a fé do mundo, no outro segundo parece que a gente nunca foi crente. Está com medo de tudo acontecer.
O dinheiro cai na conta, a gente acha que tem dinheiro, daqui a pouco tudo se foi. Assim é a igreja de Cristo. Mas, meus irmãos, o Império Babilônico não pôde deter essa igreja. O Império Romano não pôde. A cortina de ferro não pôde. O comunismo não pôde. O islamismo não pôde. O hinduísmo não pôde. Eles nos batem, nos massacram, nos torturam, nos matam, cortam nossa cabeça, matam nossos filhos, nosso sangue rói, nosso sangue ele cai por terra, roja por terra. Mas, irmãos, ninguém, mesmo que nosso sangue jorrando por terra, ninguém consegue deter esse povo. Ninguém consegue parar esse povo. É por meio desse povo simples, pescadores, tapeceiros, pastores de ovelha, empregadas domésticas, vendedores, escravos, empresários, médicos, engenheiros, auxiliares administrativos, professores, pessoas simples da sociedade, que esse evangelho tem se expandido e chegado até os confins da terra, irmãos. E cada dia mais continua a avançar, porque através do ordinário, o Senhor tem feito o extraordinário, através de homens quebrados, fracos, simples, sem glória nenhuma, muitas vezes incompetentes diante da grandiosa missão. Através desses homens, Deus tem falado nos púlpitos, ao redor do mundo, edificado o seu reino, cuidado da sua igreja, feito o evangelho se expandir. Meus irmãos, nós somos como uma sarça ardente, uma simples sarça, uma simples árvore, mas que está pegando fogo, só que não é consumida. Nada acontece. Sabe por quê? Porque é o Senhor que nos protege. A igreja presbiteriana foi muito sábia em escolher a sarça ardente como marca, que ela representa a igreja de Cristo. A igreja é queimada, mas a igreja não é consumida, porque o Senhor é com a igreja. E a glória não é da sarça, a glória é do Senhor que preserva a sarça. A nossa redenção, irmãos, só é possível porque um Deus que é extraordinário entrou no ordinário da nossa vida. Se humilhou, se fez homem, foi um bebê colocado numa manjedoura, que precisou do ordinário, precisou comer, precisou beber, precisou ir ao banheiro, teve sede, teve frio, mas que fez o extraordinário curando, expulsando demônios, realizando outros milagres. Nas mãos dos ímpios, passou pelo ordinário, ele foi crucificado, porque malfeitores, ou quem era considerado como malfeitor naquela época, era crucificado. Ele foi considerado como malfeitor, mesmo sem ser. Ele foi crucificado de maneira ordinária. Ao passarem pelo Salvador na cruz do Calvário, pregado entre dois ladrões, os homens viam um homem ensanguentado como outro qualquer. Os homens achavam que era apenas mais uma crucificação. Alguns foram-se embora, nem deram atenção, ignoraram o mestre. Outros fizeram como se fazia na época, cuspiram, xingaram, blasfemaram contra ele. Mas através daquela coisa ordinária para aqueles dias, o Senhor realizava o ato mais extraordinário da história, mais glorioso da história. O Senhor pagava o preço pelos nossos pecados. Quando o homem morria na cruz, seu corpo era tirado, e alguns que tinham condições eram levados para o túmulo. Ordinariamente, nosso Senhor foi levado para o túmulo. Durante 3 dias houve sol, houve lua, houve dia, houve noite, 24 horas ordinárias se passaram em cada dia. Os homens comeram, beberam, se vestiram, trabalharam. O ordinário acontecia.
Mas ao terceiro dia, o extraordinário aconteceu. O túmulo não pôde deter o nosso Senhor, o qual ressuscitou e saiu dali vitorioso, para que nós pudéssemos também um dia ressuscitar com Ele. E louvado seja o Senhor por isso. Portanto, meus irmãos, hoje o que nós precisamos saber é: o Senhor quer nos usar. Ele quer usar a mim e a você. Ele quer usar o ordinário das nossas vidas. Ele quer usar você que não fala direito. Ele quer usar você que às vezes tem timidez. Ele quer usar você que muitas vezes vai dizer: mas eu não sei nem como, assim, eu não aprendi tudo ainda. Ele quer usar você. Se você é um crente em Cristo, Ele quer te usar. Ah, mas eu sou muito fraco, eu sou muito falho. Ele quer usar você. Ele quer usar o teu tempo, Ele quer usar os teus recursos, Ele quer usar a tua casa, Ele quer usar a tua família, Ele quer usar o teu carro, Ele quer usar o teu trabalho, Ele quer usar o que você tem. Seu casamento, seus relacionamentos, para fazer algo que glorifique o nome dEle. Porque onde o povo de Deus chega, irmãos, a luz do Senhor resplandece. Onde nossas palavras chegam, quando pregamos o Evangelho, um novo cenário pode ser criado. Uma casa pode ser completamente mudada porque você chegou ali e pregou o Evangelho. Um casamento pode ser restaurado porque um homem ouviu o Evangelho da sua boca e foi transformado pelo Senhor. Um jovem pode ser tirado das drogas porque o Senhor usou você, fraco, que chegou para ele e pregou o Evangelho a ele. É nessa que está a única esperança que nós temos, irmãos. É no santo Evangelho do Senhor. Portanto, sigamos ao Senhor, irmãos. Cumpramos nossa responsabilidade humana. A missão não é nossa, a missão é do Senhor. Ir pelo mundo todo, pregar o Evangelho e fazer discípulos. É o Senhor quem é o Senhor da missão, mas Ele quer usar a mim e a você nessa missão. Ele quer nos usar. E nós devemos cumprir aquilo que o Senhor nos manda fazer. Na dependência dEle, descansando nele, confiando nele. Que nós possamos resplandecer Cristo, onde chegarmos, nos colocando sempre de fato diante do Senhor. Orando, labutando, orando e trabalhando. Que nós possamos fazer isso. Que nós possamos agir assim. E que façamos isso, irmãos, sem medo. Sem medo algum. Porque a igreja de Cristo é um povo fraco sustentado pelo Deus forte. É um povo fraco, como vimos, preservado pelo Deus forte. Eu quero terminar o sermão de hoje levando você a pensar também sobre essa realidade. A quem você tem temido? Será que você está temendo um futuro presidente, seja ele quem for? É sério que tu teme o presidente? De verdade? Querido, nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Presidente algum, regime algum, pode deter a igreja de Cristo. Nele nós estamos seguros. Nele nós seremos preservados. E por meio dele a missão será cumprida. O servo de Abraão tinha a missão de prover uma esposa para Isaac, para que o redentor não nascesse. Essa missão foi cumprida. Nós temos a missão de levar o Evangelho aos confins da terra. Eu garanto a você, essa missão vai ser cumprida. Porque ela é a missão de Deus. Ela é a missão de Deus. Que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra aos nossos corações. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar.